Vamos falar agora sobre Minas Gerais começando o ano no vermelho. O estado entrou em 2026 sem dinheiro em caixa, com um rombo de 11,3 bilhões de reais. É uma das piores situações do país entre governos estaduais. O governo Zema diz que herdou um estado quebrado em 2019, após a gestão de Fernando Pimentel, do PT, e disse que colocou os salários dos servidores em dia e que as contas estão em processo de reorganização. Minas é o terceiro estado mais endividado com a União, inclusive, o que acaba limitando investimentos e decisões futuras. Como estamos misturando números e política, Paulo Leite, gostaria de uma análise sua a respeito desse cenário. Lembrando que Zema assumiu o estado em 2019 e agora já está no seu segundo mandato. Eu vou usar para analisar o que disse o governador, e aqui todo mundo que me conhece sabe que eu vejo inúmeras qualidades no governo Zema, no primeiro mandato, então inúmeras qualidades. Mas eu vou analisar com a mesma régua que analisei a fala de Fernando Haddad quando se referia a uma economia em frangalhos herdada de Jair Bolsonaro. Ora, se em 2023 o senhor Fernando Haddad recebeu uma economia com um processo de transição que estava em frangalhos, segundo ele, e agora em 2026 utiliza esse mesmo mote, há que se detectar uma certa incompetência para fazer a gestão do que recebeu. Do mesmo modo, eu vou ter que analisar o governo Zema. Se em 2019 o governo Zema recebe um estado em frangalhos, e estava realmente em frangalhos, Fernando Pimentel é o pior governador da história de Minas Gerais sob todos os aspectos. Não há nenhum aspecto em que você pegue o governo Pimentel e diga, esse governo acertou. Ele errou do primeiro ao último dia de mandato. Mas o governo não pode mais utilizar o mote de que herdei de Fernando Pimentel um desastre. O desastre foi herdado em 2019. Nós estamos em 2026. Então, essa lógica e essa medida, essa métrica não funciona. É preciso que o governo, então, abra as contas do que tem nesses 7 anos de mandato, estamos caminhando para o 7º ano de mandato, e que diga exatamente quais são os grandes problemas para pagar as contas. O mineiro conseguirá compreender, se isso for transparente, quais são os problemas passados pelo governo de Minas. Claro, a dívida contra a União pesa, a União é agiota, a União não considera a Lei Candir. Todas essas discussões eu já participei, já falei, já disse, mas usar até agora o mesmo mote de que herdou um governo de frangalhos, um governo realmente em frangalhos, eu repito, nada foi pior ou mais danoso para Minas Gerais do que o senhor Fernando Pimentel. Deveria ser, inclusive, investigado. Eu sempre defendi que ele deveria ser investigado pela desonestidade com que administrou o Estado, sob todos os pontos de vista. Mas usar esse mesmo mote em 2026 não dá. Aí, mesmo peso, mesma medida. Como analisei a fala de Haddad, dizendo que não dá para usar em 26 o mote de ter recebido em 23 um governo em frangalhos, não dá para o governo Zema dizer que o mote da dívida seja o mesmo que em 2019, quando herdou de verdade um governo em frangalhos. Bom, Gustavo, só lembrando que como estamos em último ano de mandato, a lei proíbe a criação de novas despesas sem dinheiro em caixa. Isso acaba apertando ainda mais o orçamento do Estado. Qual é a análise diante desses números e, inclusive, para o cidadão mineiro que se pergunta o que pode acontecer na minha vida se o meu Estado está com 11,3 bilhões de reais aí em débito? Acho que o recado é que ainda tem muita coisa para ser feita. Resolver problemas, né, eu acho que tem uma causalidade temporal que é diferente para cada tipo de problema, né? Eu acho que aqui que é a grande parte da discussão. Mas assim, eu faço parte desse coro, assim, depois que qualquer chefe do executivo, seja do municipal, do estadual ou seja do federal, ele é eleito, o problema passa a ser dele, não é problema dos outros, é problema dele, né? E todas as tentativas, né, têm que ser feitas para resolver esses problemas. No caso, né, específico de orçamento,
né, a gente tem o mesmo problema que vale, inclusive, para o municipal, para o estadual, mas, né, que vem exatamente do federal, né, que é essa capacidade muito pequena entre discricionariedade que a gente tem, gastos discricionários, que é o que se pode, de fato, cortar, em contrapartida dos gastos não discricionários, ou daqueles gastos, né, vinculantes, aqueles gastos que tem que ser feito e tem que crescer a partir de tal regra e etc. Você tem várias dessas condições. O fato é que a gente tem um engessamento, né, para corte de gastos em todas as esferas, municipal, estadual e federal, que é extremamente danosa. E parte da resolução do problema de qualquer um dos chefes do executivo, federal, municipal e estadual, da esquerda, da direita, do centro, de cima ou de baixo, passa pelo mesmo problema. Isso é fato. Isso é um processo de captura do Estado que a gente tem, que vem de lobby. Isso é um processo de captura que vem, né, de criações específicas de benefícios de curto prazo, que viram benefícios de longo prazo, mas principalmente de regras específicas que a gente mesmo cria e que não funcionam. Como, por exemplo, a regra de vincular salário mínimo, a regra de, né, de indexação, ou por qualquer outra coisa do tipo. Né? Então, assim, mais do que falar de como que resolve o problema, acho que é importante falar qual é o problema de fato. Né? E a tentativa de qualquer pessoa deveria ser endereçar esse tipo de problema. Né? Mas só que esse tipo de problema também depende do legislativo, também depende do judiciário, em esfera municipal, estadual e federal. É incrível, e aí, muito bem pontuado pelo Gustavo, essa questão de que nós precisamos mostrar exatamente quais são as grandes dificuldades para se fazer gestão pública nesse país. Uma delas, primeiro, é esse engessamento das contas que não permite sequer manobrar as contas públicas de acordo com as necessidades. Você fica engessado por regras que são absolutamente estúpidas em alguns sentidos. O segundo, e aí estados e municípios estão cobertos de razão, como diz um amigo meu, não passarão frio, estão cobertos de razão, eles têm uma questão a ser resolvida a favor de estados e municípios, particularmente municípios, mas também estados, que é o Pacto Federativo, que é bambu. É um pacto federativo irreal. Enquanto o Brasil não acertar o passo do Pacto Federativo e a reforma tributária que aí está, vai piorar a situação. Vai deixar muito mais evidente a dificuldade de um pacto federativo, particularmente nas questões de gestão do dinheiro. Brasília continuará sendo o canal de 1 polegada e devolvendo em 3/4 ou meia polegada para nós o que tem a sobra. E a vida acontece no município, a vida acontece aqui onde a gente está. Então, aí sim, se isso for usado como argumento, se isso for trazido à luz para a justificativa e para um melhor entendimento das contas públicas, sim, nós devemos nos preocupar e devemos, inclusive, tentar entender as dificuldades dos governantes, particularmente governadores e prefeitos. Mas você ficar jogando a culpa para o passado, o Gustavo foi pontual, assumiu, o problema é seu. Resolva-o, por favor.